Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Que o Pai da Luz te ilumine, te abençoe e engrandeça o teu caminho. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Que seja uma noite de paz, uma noite de alegria, de harmonia, de transformação. E que a paz do Eterno reina sobre a tua vida. Estamos aqui mais uma noite na meditação da Escritura Sagrada, onde nós estamos procurando ler toda a palavra até o dia 31 de dezembro. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1, capítulo 2 e Jó capítulo de número 4. Vem comigo e que o Espírito Santo possa nos conduzir. A ordem para partir de Horebe. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto a leste do Jordão, na Araba, de frente de Sufé, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe, Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que eles derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Ogué, rei de Baçã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tornou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos da Araba, nas montanhas de Safela, Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio de Eufrates. Ponham esta terra diante de vocês. Entre e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, aos seus descendentes. Naquela ocasião lhes disse: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, seu Deus, o fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor Deus dos céus, antepassados, multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos, experientes, cada uma da sua tribo, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei a chefe da tribo dos homens sábios, experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos, julguem com justiça não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião lhe ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe, fomos para a serra dos amorreus, passando por toda aquela imensa e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhe disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Veja, o Senhor, seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra, tome posse dela, conforme o Senhor, Deus dos seus antepassados, lhe disse: não tenham medo nem desanime. Vocês todos vieram dizer-lhe: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos, a quais cidades iremos. A sugestão pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo,
E eles subiram região montanhosa, chegaram ao vale de Escol, esperaram, trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor e o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruímos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. Já são grandes como muros que vão até o céu. Vimos ali querubins então e disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos. Como fez no Egito, também no deserto, vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorrem até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para você acampar e mostrando-lhe o caminho de que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu que diziam, irou-se, jurou, dizendo: dessa geração não verá boa terra, jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefone, ele verá o seu, e eu darei a ele, a seus descendentes, terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de você, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra e eu darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderão: pecamos contra o Senhor, não subiremos, lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não atacarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. E eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e perseguiram como enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhe deu atenção. Então vocês ficaram cadeias onde permaneceram muito tempo. Capítulo 2, o ano do deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessa montanha, agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos descendentes de Saul, que viveram em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado, não os provoque, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei Esaú a passo dos montes de Seir, e vocês lhe pagarão com prata e comida que comem e água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por onde grande deserto. Nestes 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim passamos ao largo de nossos irmãos e dos descendentes de Saul que habitam em Seir. Saímos da rota da Arábia, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e temos pela rota do deserto de Moab. Então o Senhor me disse: não perturbe os moabitas, nem os provoque guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois
entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os habitavam nessa terra. Era um povo forte, numeroso, alto como Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os hebreus, mas os descendentes de Esaú expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual percebeu o acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes... O mão do Senhor caiu sobre eles e por fim eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moab, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis deles, pois não darei vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de refaíns que ali habitaram. No passado, os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos, como Enaquins, e o Senhor exterminou os amonitas e os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles, e os descendentes de Esaú expulsaram e se estabelecendo em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Cafitoritas, vindo de Cafitor, os destruíram e estabeleceram em seu lugar. Vão agora, através do ribeiro do Arnon. Vejo que eu entreguei em suas mãos os amorreus, Seom, Sei, Esbom, e a terra dela começa a ocupar entre a guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir medo de você em todos os povos debaixo do céu, quanto ouvindo da fama de vocês, tremeram e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote eu enviei mensageiros, Seom, rei de Esbom, oferecendo paz, dizendo de nos passar pela tua terra. Iremos somente pela entrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Vos venderás tanto comida que comemos como água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor nosso Deus nos dá, mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar. O Senhor Deus de vocês tornou-lhe obstinado, o espírito endureceu-lhe e o coração para entregá-lo nas mãos de você, como hoje se vê. E o Senhor disse: estou entregando a você, Seom, e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então o Senhor saiu à batalha contra nós de Azar com todo o seu exército, mas o Senhor nosso Deus entregou a nós, os derrotamos, e ele aos filhos de todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens e mulheres, crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos com pressa somente os animais, os depois da cidade que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica mesmo vale até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor nosso Deus entregou-nos tudo, e somente a terra dos Anonitas. Vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio de Jaboque e a cidade região montanhosa, conforme o Senhor nosso Deus tinha ordenado. Jó 4. Então respondeu Elifaz de Tema,
Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente, mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mal as mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade, você desanima quando você é atingido. Fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Reflita agora qual é o seu inocente que chegou a aparecer onde os inimigos sofrem destruição. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia maldade, isso também colherá. O sopro de Deus são destruídos pelo vento de sua ira de experiência. Os leões podem rugir, rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes de leão se dispersam. Disseram uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram murmúrio em meio aos sonhos turbadores da noite. Quando caí no sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderam de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o seu rosto e os pelos do meu corpo e se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seu servo, se vê erro em seus anjos, Deus acusa, quanto mais nós que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo, são despedaçados, percebem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e ele morre sem sabedoria. Amém? Deus te abençoe, continue sustentando, seguimos firmes nessa caminhada, em nome de Jesus. Uma noite de repouso, descanso e a paz do Rei esteja sobre você, em nome de Jesus.